Muito boa noite, minha irmã. Muito boa noite, meu irmão. Me chamo Júlio César, novo dirigente do Templo Espiritualista e Escola de Magia Itamaracá. Estamos retornando neste domingo, 4 de janeiro de 2026, a nossa programação dominical, que é realizar as meditações com os Sagrados Orixás, as meditações com os Mestres Ascensionados, meditação com os Senhores Arcanjos, bem como meditação com todo o raio cósmico. Então, hoje, nesse primeiro dia, já que estamos fazendo a abertura, após um lapso praticamente de um ano, 2025, não conseguimos dar continuidade a esse projeto, então retornando agora 2026 com uma abertura bem singela. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão em torno de uma passagem do livro Vinha de Luz, escrito pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então a nossa proposta, ela segue sempre a leitura de uma passagem a respeito do tema de interesse do dia, de nossas meditações. Na sequência fazemos uma breve reflexão a respeito e, na sequência, dando continuidade à meditação guiada propriamente dita. Então, que tenhamos um copo de água próximo a nós, para que após o término da meditação, fazermos a fluidificação da água. Durante o período da meditação guiada, é importante que cada um possa trabalhar, fazer um exercício de mentalização e de visualização. É importante porque nós iremos direcionar a luz divina sempre em nosso benefício. Então, o propósito dessa meditação, que é, em essência, uma conexão, ajudar a nossa conexão, fortalecimento com a nossa fonte divina. Então tem esse propósito como um exercício prático para que cada um possa estar muito mais próximo de sua origem, de sua fonte espiritual, da sua fonte de amor. Muito bem, abrindo aleatória o livro, vou mostrar aqui rapidamente de luz. Nós caímos no capítulo 89 e tem o título Na Intimidade do Ser. Então, Emmanuel ele vai fazer uma reflexão em torno da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. E Paulo escreve aos Colossenses assim: Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E Emmanuel, na sequência, ele traz a reflexão. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios. Fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é a pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita à fraseologia brilhante. Indispensável é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos
com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Bom, então, antes de nós avançarmos com a nossa reflexão, vamos fazer uma breve prece de abertura desse nosso trabalho, clamando a Deus, nossa divina fonte inesgotável de amor e de luz, bem como direcionando a nosso amado Mestre Jesus, a Maria Santíssima, clamando a presença e o amparo de todos os nossos mestres, mentores e mentoras, senhores guardiões, senhoras guardiãs, para que possam estar ao nosso lado, a inspirar nesse breve momento de reflexão. E assim, Senhor, com vossa divina presença, com vossa divina luz, que possamos dar início às nossas reflexões, às nossas meditações em torno do vosso sagrado Evangelho, junto aos senhores arcanjos, junto aos mestres ascensionados, junto aos sagrados orixás, dando início e abertura a este trabalho divino, mais um ano profícuo de 2026. Que a luz divina se faça no coração de todos aqueles que esta mensagem há de chegar. Então a mensagem de Paulo, ela reverbera no coração, no estímulo ao trabalho de todo aquele que se encontra na senda espiritualista. Um trabalho que exige vencer a si próprio, vencer o próprio orgulho, vencer o próprio egoísmo, vencer a própria vaidade. Obviamente, muitos espíritas, espiritualistas, aqueles que já trazem uma bagagem ampla dentro de si, oriunda de muitas reencarnações, realizando a mesma tarefa, em benefício e em prol do esclarecimento de seus irmãos em humanidade. Mas levar esta palavra, esta mensagem do Senhor, ela não é fácil, porque no caminho, além de encontrar muitas pedras, obstáculos, encontrarão principalmente a voz felina, aquela voz, aquela palavra jocosa que irá cortar o coração, irá cortar os melhores sentimentos de todo aquele que pretende seguir os passos de Jesus e assim alcançar
a própria ascensão. No mundo em que ora habitais, eis uma grande prova. A prova da ascensão requer esse testemunho individual de descortinar o que há dentro de si e enfrentar e encarar a malícia, as piadas, o deboche de todos aqueles que não estão na mesma vibração. E fica a pergunta: será que individualmente cada um se encontra apto a rasgar esse véu do egoísmo, do orgulho, e assim seguir adiante, levando o trabalho desse Divino Mestre? Muitos daqueles que já estão há mais tempo nos seus trabalhos, seja em qualquer instância, seja em qualquer instituição. E aí não vamos restringir, circunscrever a instituição A, B ou C. Vamos compreender, vamos analisar que nesse momento que há encontro com outros seres humanos, o trabalho sendo desempenhado conjuntamente com outros seres humanos. E aí que entra um dos desafios, que são as palavras que são ditas à distância. É a fofoca. É esse campo vibracional oriundo da fofoca que começa a corroer e a destruir cada trabalho, cada esforço individual. Quantos não passaram por essa experiência amarga? E quantos não desistiram, começaram numa determinada casa, mas em pouco tempo abandonaram o trabalho porque encontrou uma palavra que cortou seus melhores sentimentos, uma fofoca maldita? E aí, uma outra pergunta. O trabalho, em realidade, é para quem? Não é para a materialização da obra do Divino Mestre Jesus? E para isso, é preciso seguir um outro mandamento que ele deixou: apagar-se a si próprio. Mas muito provável que no estágio atual, que grande parcela da humanidade se encontra ainda na caminhada inicial, nas pegadas iniciais, nos ensinamentos iniciais desse mestre, de reconhecer as suas sombras, onde o calo aperta. Mas saibam que o trabalho conjunto dentro de uma instituição, ela é muito importante e contribui também para o processo de ascensão. Porque todo aquele que consegue superar e deixar de lado as intrigas, a fofoca, a maledicência, esse já está seguindo a passos firmes nessa jornada de ascensão e de vencer o próprio ego. Então hoje, deixamos esta singela reflexão para que possamos, ao longo de todo este ano de 2026, bem como os anos vindouros,
possamos fortalecer essa luz divina que há no íntimo de cada um. No íntimo de cada um. Possamos fortalecer cada um desses sentimentos. E assim, individualmente, conseguir galgar um degrau a mais nessa escada infinita. Então, vamos nessa sequência nos preparar para fazer essa nossa meditação, essa nossa conexão com a fonte divina. Pedindo que cada um esteja numa posição bem confortável. Aqueles que estão sentados, fiquem bem relaxados. Se preferir, fique deitado também, é possível. Mas trabalhe e exercite a sua mentalização, a sua visualização, criando as imagens que serão verbalizadas. Então, nesse momento de conexão, que possamos mais uma vez elevar o nosso pensamento a essa fonte geradora, a essa fonte de luz infinita. E nós vamos pedir que cada um visualize nesse momento, estando em uma paisagem da natureza, que lhe seja mais grata ao coração. Pode ser na praia, pode ser no jardim, pode ser à beira da cachoeira, no gramado, num campo aberto. E vamos pedir que olhe ao horizonte e mentalize, visualize o sol. Seja o nascer do sol, seja ele se pondo, mas procure visualizar aqueles raios, seja da manhã, seja da tarde, em que o céu fica de um dourado bem peculiar. E olhando em direção ao horizonte, com essa fonte de luz a nos envolver, emanando constantemente ondas de calor, vamos pedir a esse divino Criador que possamos nos conectar a essa fonte de luz. Senhor, nós te pedimos nesse momento vossa sagrada permissão para nos conectarmos a essa divina luz a partir de nossos corpos energéticos. Que ela venha com toda a sua fonte inesgotável de energia, se conectando em nosso corpo átmico, no corpo búdico, no corpo mental superior, no corpo mental inferior, no corpo astral, no corpo etéreo, e alcance o nosso corpo físico. A partir do nosso eixo magnético, essa divina luz, ela vai sendo distribuída em todos os nossos átomos, em todas as nossas células, em todas as nossas moléculas, em nosso DNA, em todos os nossos cromossomos, códigos genéticos e células-tronco. Que essa divina luz, ela possa atuar em todos os nossos chakras. O chakra coronário, o chakra frontal, o chakra laríngeo, o chakra cardíaco, o chakra do plexo solar, o chakra umbilical,
o chakra básico e, por fim, o chakra, todos os chakras secundários. Que essa sagrada energia, essa luz divina, ela se conecte em todos os nossos órgãos e vai percorrendo o nosso cérebro, em seu lado direito e esquerdo, no cerebelo, na hipófise, na glândula pineal, na glândula pituitária, conectando a nervos, neurônios, neurotransmissores. E essa sagrada energia vai descendo por nossa coluna vertebral, na medula óssea, na lombar, atuando em todos os discos da coluna, em todas as vértebras, em toda a estrutura óssea. E agora ela atua em nosso ouvido e tímpano direito e esquerdo. Que ela possa alcançar o olho, a íris, a córnea, o globo ocular direito e esquerdo, narinas e vias respiratórias. Que ela possa atuar na boca, nos dentes, na língua, na garganta, na tireoide, na amígdalas, traqueia e esôfago, e alcança o coração. Visualize este órgão, o chakra cardíaco, como se fosse o próprio Sol, irradiando fachos de luz, distribuindo por todo o organismo, através das veias, artérias, aorta, vasos sanguíneos, alcançando as regiões mais extremas do corpo físico. Pedimos que esta sagrada luz divina atue no pulmão direito e no pulmão esquerdo, nos alvéolos pulmonares, nos brônquios, nos bronquíolos, atuando no rim direito e no rim esquerdo, nas glândulas suprarrenais, pâncreas, vesícula, duodeno, glândula timo, alcançando o fígado, a bexiga, intestino grosso, intestino delgado e o estômago. Que ela possa atuar no sangue, hormônios, enzimas, hemácia, hemoglobinas, plaquetas, glóbulos, sais minerais e proteínas. Atuando também nos canais ureteres e na uretra. E nossas irmãs, essa sagrada energia divina, essa luz divina possa preencher úteros e ovários, atuando ainda no canal retal, em nossos irmãos, atuando nas próstatas, órgãos genitais. E essa energia divina, essa sagrada luz, vai percorrendo a coxa, o joelho, a perna, o pé direito e esquerdo, preenchendo fibras musculares e músculos. Visualize nesse momento vosso corpo pura luz, irradiando pura luz, todo envolto por essa luz. Visualize cada átomo sendo um foco, um mini sol, cada órgão sendo um mini sol, e vossos corpos energéticos irradiando esta sagrada luz. E vamos clamar para que ela atue com as propriedades curadora, regeneradora, bem como com as propriedades consumidora, desintegradora de toda negatividade, de todo o campo eletromagnético negativo que possa estar ao nosso redor.
todo campo vibracional, todo pensamento negativo que esteja nos rondando. Que essa luz divina possa dissipar, dissolver, consumir nesse momento toda essa sobrecarga negativa, nociva que está ao nosso redor. E que possamos visualizar também esta sagrada luz divina preenchendo o nosso lar, preenchendo a sala, todos os cômodos, a cozinha, os banheiros, penetrando nas paredes, no teto, no solo, nas portas, janelas, sofás, camas, mesas, cadeiras, roupas, objetos pessoais, envolvendo a nossa casa numa sagrada esfera de muita luz. E vai purificando toda e qualquer negatividade que esteja ao nosso lado. Vamos pedir para que ela possa repelir, consumir toda a negatividade que esteja ao redor do nosso lar nesse momento. Todo o campo de intriga, toda discussão entre familiares, desentendimentos, brigas, palavras de baixo calão, desentendimentos entre companheiros e companheiras, filhos e filhas, irmãos e irmãs, que toda essa energia negativa seja dissipada com esse foco de luz em vosso lar nesse momento. Radiem e vibrem com muita intensidade, visualizando uma réplica do Sol em cada cômodo de vossos lares. E aí essa energia se expandindo, se expandindo, se expandindo. E vamos nos preparar para retornar à nossa neutralidade, acoplando os corpos átmico, búdico, o corpo mental superior, o corpo mental inferior, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico. Muito bem, vamos pegar quem estiver com a sua água. Vamos partir agora para a fase da fluidificação da água. Então, como esse vídeo ele já está gravado, então que você possa fazer uma pausa e pegar a sua garrafa com água e seu copo com água. Lembrando que se você utilizar a garrafa com água, faça o uso constante ao longo de toda a semana. E não deixe a água terminar. Quando ela estiver no finalzinho, você reponha toda a água na garrafa, tá? Porque automaticamente ela vai ser reimantada, todo aquele fluido que ainda está, aquela pequena parcela, quantidade de água, tá? Ela vai envolver, vai refluidificar toda a sua água. Então, muito bem que possamos estender nossas mãos em direção à água, clamando a Deus, amado Mestre Jesus, Maria Santíssima, para que envie, através de nossas mãos, essa energia sagrada, essa luz divina, para que ela possa incidir sobre esta água, em cada molécula de água, em cada átomo de hidrogênio, em cada átomo de oxigênio, purificando essa água, fluidificando, transmutando-a, para que quem beber dela possa se sentir
aliviado, ter suas dores emocionais, espirituais e energéticas aliviadas. Que esta água ela possa ter propriedades curativas. Esses fluidos benéficos do universo, dessa fonte divina, que possam ser incididos nesse momento nesta água, atuando com as funções curadora, regeneradora, e que assim, ao beber este líquido, que ele entre em contato com nossos órgãos, com todos os nossos átomos, e ali possa realizar a sua função, a sua atuação curadora e regeneradora. E vamos irradiar em direção à água. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao término dessa nossa primeira meditação do ano, nossa primeira conexão do ano. Então, com a abertura de nossos trabalhos, nossas atividades, ao longo do ano nós daremos sequência em mais conexões, né? Então fiquem acompanhando a nossa programação, que ela vai ser bem extensa ao longo de todo o ano, tá? E fica o convite, já a partir do dia 21 de janeiro, nós retornamos às nossas atividades no Templo Espiritualista, Escola de Magia Itamaracá. Então, no dia 21 de janeiro, a partir das 19 horas, nós teremos o atendimento com o portal magístico, com o sagrado orixá, com o Senhor Tranca-Ruas, na verdade. Então, vai ser a abertura dos nossos trabalhos do ano. Já em janeiro nós começamos algumas turmas de magia. Então, para aqueles que têm interesse, estão abertas também as inscrições para o curso da Magia Divina das 7 Chamas Sagradas, que é o primeiro grau de magia divina. Teremos também às sextas-feiras a Magia Divina das 7 Ervas Sagradas. Então, para poder cursar este grau de magia, é preciso que você já seja iniciado ou iniciada na magia do fogo. E em fevereiro nós teremos mais uma turma com o portal magístico dos malandros, né? Então é um grau de magia ativa, né? Manipula magia à esquerda e dá a possibilidade do iniciando, da inicianda, de trabalhar energeticamente, magisticamente, com toda a falange de malandros e malandras. Seu Zé Pilintra, malandro da estrada, malandro da praia, malandra do cabaré, malandro da camisa estrada, isso. Então, malandro Miguel. Então, com toda a hierarquia, toda a falange dos malandros, o portal magístico dos malandros dá essa outorga. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo a Deus, a essa divina fonte de luz, amado Mestre Jesus, amada Maria Santíssima, amados mestres e amadas mestras, mentores e mentoras, senhores guardiões, senhoras guardiãs. Pelo amparo, pelo auxílio, pela proteção que nos foi dada neste momento de abertura de nossos trabalhos à distância, a partir da meditação e da conexão com toda essa força divina que estão presentes em nossas vidas, atuando em nossos 7 sentidos da vida, nos conduzindo para a nossa ascensão. Que possamos, ao longo
deste ano de 2026, fortalecer cada vez mais esta conexão com nossa fonte divina. Com vossa sagrada permissão, que possamos dar por encerrado as nossas meditações, reflexões no dia de hoje. Que assim seja, graças ao bom Deus. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos aqueles que ficaram até o final, chegaram até o final desta meditação. Então, a partir ao longo desse ano, nós daremos continuidade, vamos divulgar toda a programação das próximas meditações. Uma excelente semana, um bom final de domingo, fiquem na paz, fiquem na luz. Para aqueles que desejarem, retornem ao vídeo quantas vezes quiserem, principalmente na parte da meditação. É importante que diariamente nós tenhamos uma disciplina, né? Então pode ser essa meditação, ela pode ser uma orientação, um guia para que você adapte a sua condição. Mas é importante que todos os dias nós, como seres imortais, espíritos imortais que somos, reservemos alguns minutos para fazermos a nossa conexão individual com a nossa fonte de vida. Então, se caso vocês puderem, retornem a esse vídeo, né, ao longo da semana, ao longo dos dias da semana, e repitam essa conexão individualmente, como forma de se aproximar da sua espiritualidade, dos seus mentores, das suas mentoras, seus mestres e mestras, guardiões e guardiãs também. Então, a espiritualidade envolve disciplina, perseverança e constância. Então, se cada um se propuser a reservar 10 minutinhos do seu dia, dentre das 24 horas, para criar esse momento de conexão, em pouco tempo vocês estarão mais fortalecidos, terão mais canais intuitivos abertos com a vossa espiritualidade. Então, obrigado a todos, bom dia, boa noite, boa tarde, para aqueles, dependendo do horário que forem alcançar esse vídeo. E até o nosso próximo.